começar. Esse é o nosso clube do livro. Todo mundo pode participar. Por isso que a gente faz um Spaces aberto no Twitter. Quem leu o livro, quem não leu o livro, quem participa do nosso grupo no WhatsApp, quem não participa do nosso grupo no WhatsApp. A princípio, todo mundo entra como ouvinte. O pessoal que é parte do grupo mesmo, eu mando um convitinho para falar e tal. Eles aceitam se quiserem, senão podem ficar só ouvindo, mas assim, o objetivo do Clube do Livro é conversar, então é sempre legal que vocês falem. E quem aparece mais por acaso, assim, tipo, vou entrar aqui. Se quiser falar, pode pedir também, só comentar no chat. Senão eu vou só entender que a pessoa tá aqui discretamente ouvindo a discussão. Tá, agora que eu vi que eu fui muito burrinha e em vez de mandar o link pro grupo, eu mandei pro Pedro, mas felizmente o Pedro aí passou o link pro grupo. Eu acredito que o Maquin talvez esteja terminando a segunda leitura, porque esse mês a gente tem uma leitura oficial, só que eu acabei sugerindo mais uma, já que a oficial é curtinha. E ele disse que ia ler. E já eram tipo 6h30, sei lá, é curtinha, mas nem tanto. Nessa dúvida também, eu cheguei até a começar a segunda leitura, mas eu tava muito cansado. Assim, eu deixei meio em cima da hora, então fiquei tipo, é isso. Não vai ter como. Então não cheguei a ler. Mas acho uma quinta tá livre, solto e disposto, assim. Eu senti que ele pegou naquela gana de tipo, vou ler, vou terminar para poder falar sobre os dois, enfim. Esse mês o tema foi punk, que era novidade para alguns, não era novidade para outros. Na verdade, os gêneros punk, cyberpunk, steampunk, sertão punk, solar punk, são gêneros chamado retrofuturismo, em que você imagina uma outra realidade, normalmente associada a uma evolução tecnológica de algum aspecto. Por exemplo, a gente tem o steampunk, que no final a gente acabou lendo o steampunk esse mês, né? As Formidáveis Gomes e Doyle em Pó de Fada é um steampunk. E Caçadores de Tempestade eu acabei sugerindo também por também ser um steampunk. O steampunk, a questão é o vapor. Então você imagina uma grande evolução tecnológica, mas tudo a vapor. O mais clássico você tem, tipo, a Inglaterra vitoriana, com zeppelins, não sei o quê. Um dos livros mais famosos, um dos primeiros e tal, se chama Marcial, e tem bem esse cenário. E aí. Só que o que acontece normalmente? Você tem um problema, você tem um avanço tecnológico em algum aspecto, mas você tem um agravamento de problemas sociais. Um agravamento de problemas sociais. Alguns que a gente já conhece, outros que têm ligação direta, né, com a tecnologia. Um desses gêneros bem famoso também é o cyberpunk. E aí a gente tem o Neuromancer, que é uma das obras mais conhecidas. E do Neuromancer fizeram Matrix, então ficou bem conhecido mesmo. E aí a gente consegue imaginar. O Neuromancer meio que inventou a palavra cyber, de cyberespaço, que a gente usa para várias coisas. Eu acho isso muito doido, muito incrível. E então normalmente tem essa ligação com o futurismo, uma coisa virtual e tudo mais. Também bem interessante. E tem outras propostas, por exemplo, o Sertão Punk, ele traz normalmente o Nordeste meio futurista, pelo menos todas que eu li eram futuristas, não sei se eu não li todos que existem, então. E com
agravamento de problemas sociais do Brasil, mas tipo, os que você encontra baseados no Nordeste, né? São escritores nordestinos de vários estados e eles criam essa realidade ao mesmo tempo futurista, né? E com essas problemáticas sociais. E outros diferentes também, tipo o Solar Punk, que aí ele sai do ambiente da distopia para a utopia. Porque o Solar Punk ele traz um futuro já em que a gente está vivendo, a gente tem tecnologias que nos levam a viver mais harmoniosamente com a natureza, né? E tal, e energias sustentáveis. Então, é outra proposta completamente diferente, bem interessante também. Nunca li nada sobre, tá aí, então tô falando só de teoria. E aí, a gente, a princípio, abriu para tudo, todas as possibilidades. Acabou ganhando um steampunk, sugeriu outro steampunk. E esse é um steampunk bem curioso, porque as Formidáveis Gomes e Doyle em Pó de Fada tem um cenário steampunk, você tem esses agravamentos de problemas sociais, etc, etc. Na verdade, o interessante é que os dois pegam a coisa do vapor. O Caçadores de Tempestade não foca tanto no vapor, mas ele tem a coisa do Zeppelin. E a coisa do Zeppelin, eu acho que tipo, a figura mais forte, o dirigível, né? É a figura mais forte do steampunk. Para mim, é o maior símbolo. Viu? Você vê o Zeppelin voando assim no céu. É um steampunk. Eu tentei escrever um steampunk uma vez. Eu tenho que enfiar um Zeppelin aqui de algum jeito. Mas, assim, os dois têm, tipo, elementos meio de fantasia, não sei, tem magia. Então a gente tem essa ideia toda do cenário steampunk, no caso dos Formidáveis Gomes e Doyle em Pó de Fada, é um conto inspirado em Sherlock Holmes. Então você tem investigação de crime, você tem uma detetive, no caso são duas mulheres, né? Você tem uma detetive e uma médica, enfim. Só que você passa em Grão-Pará. E tem elementos sobrenaturais, espíritos, e fadas, e poder mágico e várias coisas. Então, é uma mistura bem interessante. Eu ia mencionar isso, que é uma história com muitos elementos. Tipo assim, tem elementos que dão uma identidade nacional, né? Tem toda essa coisa do bem Pará e etc. Mas é investigativo, mas tem elementos fantásticos e tem uma ambientação steampunk. Então, tipo assim, é tanta coisa, e não no sentido de. Eu não acho que ficou confuso. Não acho que ficou confuso. Eu acho que realmente ficou várias coisas de uma forma que, tipo assim, é muito difícil você achar outra história que tenha todos esses elementos, sabe? Uma identidade bem única. Exato. Deixou uma coisa bem, E no bem. tudo, termina, desculpa, eu te cortei. Não, é só isso, que ficou bem. E no final de tudo é uma fantasia. Então, você tem esse cenário todo, essas coisas todas, mas o foco é na relação das duas, da Gomes e Doyle, né? Que é a Agatha e a. Qual que é o primeiro nome da Doyle, gente? Não branco agora. Luiz, eu acho. Nossa, como é que eu esqueci esse nome? Enfim, da Agatha. É... Então, acho que o foco é bem esse, é mais na dinâmica das duas e tudo mais. Vocês Eu têm. só tenho reclamação. Faça sua reclamação, Marquinhos. Não, roubaram o meu romance. Estava ali uma construção de romance que não foi. Fico incomodado com isso. Como é que eles me tiram o romance da Agatha Christie com o Cansou, Sir Doyle? cansou, cansou de ver 30 animes por ano de comédia romântica que os personagens nem dão as mãos
mundo de construção de romance que não compõe, pô. Mas Pô, o romance nem começou. Pô, eu Eu tava tô ali tão com cheirinho de acostumada. romance. Eu tô tão acostumada a viver de migalhas que o que eu recebi eu fiquei até feliz, entendeu? É isso. Pô, é que eu esperava que ia ser mais. Comemora pequenas conquistas. Fala, eu Maquinhos. sempre tô no apoio do romance. Aí, pô, ela tem lá um namorado que é. Acho que era noivo, na verdade. Aí, pô, ele dá um vestido estranho. Estranho não, que é ruim. Eu falei, putz, o cara é babaca. Aí não sei o que lá. Eu já tô assim, eu tô comprando a ideia, porra. O cara é um babaca, mas o cara não aparece. Aí no final já vai no cinema. Eu falei, putz, não me vem de história assim, não. Pô, eu quero que a menina fosse no cinema. Eu queria que ela visse o filme lá. Eu Nem quero isso. elas vão ver, de fato, o filme juntas. Uma chega a levantar, ela chega a levantar, a Louise chega a levantar o braço da. Estragar, né? Na verdade, vandalizar o cinema. Pra outra ter espaço, as duas ficarem coladas e tudo mais. E aí, não tem filme. Pô, Parte da investigação. e uma outra coisa que me incomodou, eu falei, nossa, pô, aqui nós temos aqui o nome dos protagonistas como pessoas famosas da literatura de investigação. Ela fica com o pensamento, será que todo personagem vai ter alguma ligação com isso? Aí, não tem. Mas aí, Quando eu vi o nome da própria autora, da Murakami, eu falei, pô, Murakami é um autor japonês bem famoso contemporaneamente. mas no caso Aí é eu uma falei, putz, não, é o nome dela, mas quando bati o nome, pô, Murakami? Eu conheço esse nome. Eu falei, pô, tem o Murakami, tem o Doyle, tem. Eu falei, ó, ela tô achando aqui. pegou a literatura mundial inteira para poder fazer um conto. E eu tava de boa, nenhum problema até aí. A Gil é uma autora do Pará, então por isso tem toda essa ambientação, né, em Belém e tudo mais. Ela traz muito da região dela. Inclusive, ela é editora de uma revista de contos que chama Égua. E é só de autores do norte, assim. Então, ela tem todo um trabalho em promover a literatura do norte do país e tudo mais. Óbvio que não é ela sozinha, né? Tem o Yared também e tudo mais. E ela tem descendência japonesa, então isso também costuma aparecer. Nesse aí nem apareceu tanto, né? Você tem uma personagem que tem um nome japonês, enfim. Mas em outros ela usa bastante disso. Então, a Gil é bem legal, é uma pessoa bem legal também. Ela tá aí pelo Twitter. É um amorzinho. Falando nisso, tem a ambientação que ela construiu, né, em torno da cidadezinha de Belém ali, com toda essa questão do punk. Mas assim, querendo ou não, é uma cidadezinha meio interiorana e eu me senti muito acolhida nessa construção de mundo, de uma maneira que eu não sei nem explicar. E os elementos, e até como estudante de arquitetura, eu fiquei fascinada com as dos ambientes que ela citou. Enfim, eu achei a escrita dela muito boa nesse sentido. Não, é muito real, porque ela traz aquilo muito vivo, né? Ela faz uma construção nova, tipo, ela traz fadas e coisas de vapor e tudo mais, mas é um negócio muito vivo, muito real. Que eu nunca estive em Belém, mas imagino que ela conseguiu trazer bem a cidade ali. Eu tenho que falar, eu gostei também da construção da cidade, como todo mundo. Eu achei quente a cidade, um lugar quente. E eu gostei, cara, o que mata pra mim nesses contos, essas histórias, é que eu quero ver mais. Eu gosto da construção de mundo. Então, pô, começa a história falando, não, que tem uma treta entre centauros e bucentauros, que é da família de búfalos, eles falam de búfalos do Marajó, e eu falei, pô, eu quero saber isso. Me conta mais, irmão. Sim, Bucentauros, realmente, Bucentauros. Ela vai É, jogando várias coisas, assim, né?
começa com essa capa de jornal, e aí você tem, como um detalhe, essa treta dos centauros e bucentauros. Eu acho que a construção do universo e a relação das duas personagens são os pontos mais fortes do conto, né? Ela vai jogando vários elementos ali e fica gostando de quero mais, porque realmente não dá tempo de desenvolver e fica só o que a nossa cabeça vai criando. Então é realmente como o Maquin falou, tipo, eu queria ter visto mais. Na verdade, o que me incomodou no conto é que, tipo assim, ele não, ele não me deu muito uma sensação de, tipo assim, se bastou. Parece que eu tô lendo o prelúdio de alguma coisa. E não parece que eu fui li um conto fechado, sabe? Parece que eu só li o prelúdio de algo que ainda vai começar. E aí, tipo assim, é óbvio que tem, né, os comentários da Gil no final, comentando sobre vir outras coisas desse universo, e pode realmente, efetivamente, ser o prelúdio de alguma coisa, é, mas por conta disso, tipo assim, até o próprio mistério em si é, acabou ficando em segundo plano, porque a gente ficou mais nessa coisa de, tipo, da relação das personagens, do universo que foi apresentado, a gente ficou envolvido muito com esse lado. E acabou que, pelo menos particularmente para mim, eu fiquei muito nessa coisa de, tipo, quero mais e, tipo assim, acabou. E agora acabou. E é isso, sabe? Eu ia É, entrar nessa parte do prelúdio mais pra frente. Eu também fiquei com a sensação de um prelúdio de algo que não é um conto fechado, só que eu ia esperar a gente entrar mais na frente da história. Porque, na entendi. Tá. real, não teve história. Tá, então vamos tentar fazer uma ordem cronológica das coisas. Tipo assim, o conto começa com um jornalzinho, né? Que inclusive eu achei muito legal. O jornalzinho que justamente mostra a matéria dos centauros e dos centauros e fala um pouco sobre a detetive, a Agatha Gomes. E, e tudo é narrado e depois disso tudo é narrado na perspectiva da, da Da Louise. Doyle. Isso. Como Sherlock Holmes, né? Que normalmente você tem as histórias narradas pelo Watson. Aliás, era uma coisa que eu tava para perguntar, desculpa, Pedro, te cortei. Mas se vocês já leram contos de Sherlock Holmes? Eu tenho a referência, mas não lembro de ter lido muitos. Eu lembro de ter lido, mas faz muito tempo. É porque, assim, eu sou mais acostumada com a Agatha Christie. Eu consumo muito Agatha Christie e li poucos do Sherlock. Mas, realmente, agora que você citou, tem muito mais essa pegada do Sherlock. Apesar que eu senti um pouco de Miss Marple na Agatha. Eu acho que ela bebeu dessas duas fontes, né? Eu já li alguns contos do Sherlock Holmes e li também uma boa parte do Estudo em Vermelho. E nunca terminei, infelizmente. Mas é muito bom, assim. Um dia eu ainda pretendo retomar e terminar. Mas tem essa perspectiva, e dentro dos contos, tem um conto do Sherlock que ele é narrado da perspectiva do Sherlock, que é como se fosse uma carta do Sherlock para o Watson. E você vê que essa perspectiva do Watson é muito importante, tanto para manter a excentricidade do personagem do Holmes, quanto também para, tipo assim, um mistério, você não é, a intenção não é você resolver o mistério junto com o investigador. A intenção é você receber parte daquela informação e depois você ficar encantado sobre como o investigador junta as peças. Então você usa essa coisa de você retratar pelo ponto de vista de uma terceira pessoa, sabe? E isso é muito importante, na verdade, para você construir essa imagem do investigador que é muito, enfim. E a Murakami faz de uma maneira muito semelhante, né? Tem até a referência da Doyle ser médica e de toda essa coisa da dupla, apesar do eu ia dizer subtexto, mas na verdade é um texto de romance entre as duas.
não tem nada de super implícito nisso, mas então tem essa pegada, né, muito parecida, e então tudo é narrado da perspectiva da Doyle, tirando o início que ele narra uma cena da peça sobre as fadas, né? Mas depois disso toda a pessoa vai, tipo, sempre do ponto de vista da Doyle, sobre os pensamentos dela, sobre as referências dela. E aí a gente tem ela, ela recebendo a coisa do vestido, né? Como a Kim falou, recebendo o vestido, se ajeitando. É estranho mesmo, porque ela fala que é um modelo muito velho. Ele não é só, tipo, desconfortável, ele é meio esquisitinho mesmo. Ele é antiquado, tipo, o cara não tem nenhum senso para escolher vestido, na verdade. Pra mim, É isso por isso que eu achei que. Não, só Calma aí. terminar aqui. Isso mostra não só que ele não tem senso para escolher o vestido, como ele não presta atenção nela para saber o tipo de roupa que ela gosta ou que ela tá acostumada a vestir, entendeu? Eu gostei desse detalhe porque me remeteu a isso. Eu acho que eu atribuo a isso também. Eu acho que foi muito para demonstrar isso. Aí eu acho que também atribui essa coisa dele ser ausente, no sentido de que, tipo, pô, ele quase nunca tá na cidade com ela. Sabe? Ele quase nunca tá com ela e ele quase nunca tá na cidade. Então ele nem faz ideia, tipo assim, de que tipo de roupa é adequada, tanto do lugar quanto. Então tem essa coisa dele não estar presente fisicamente e nem metaforicamente, né? Que não tem contato com ela e não presta atenção nela. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Convenhamos que noivado perfeito para alguém que é apaixonada pela dupla e não se resolveu. Mas Alexandre ia falar, ele estava meio indignado. O que você está Cara, mas dizendo? é exatamente essa a minha indignação. Porque você faz a construção do cara ser meio que. Não sinceramente babaca, mas ele não se importar com a relação. A gente também percebe que a relação foi meio que os pais deles que organizaram esse noivado. Então, tipo, nem ela tava. Nem é meio que o plano dela. Aí eu fiquei com a impressão que o cara nem morava em Belém, por ele ser um almirante, isso ali é da Marinha, então só deu pra estar parado ali, por ele nem conhecer nem o próprio clima. Então, pô, eu não tava nessa construção, tipo, então esse cara vai aparecer, que eles têm que ir no cinema e vai dar um tapa na bunda dele porque ele vai ficar com a menina. As duas vão ficar juntas, é óbvio. Só que Mas não aí, aconteceu. Ainda não. Aliás, vai sair outra história dessas duas esse ano. Deixa eu ver se tem um mês aqui. nossa dúvida de mais de 70 páginas. Mas no mesmo universo? Do mesmo universo. Vai sair pela Noveletter, que é tipo uma newsletter e eles publicam um capítulo por semana por e-mail, é de graça. Aí o mesmo capítulo também sai no Wattpad e no Tapas. E aí são várias histórias de romantasia. Então acaba uma história, começa outra. Agora a história que está tendo é tratados sobre alguma coisa e outros venenos letais. Os nomes são muito grandes. Não é tratado sobre a tempestade, já foi. Esse é a continuação. Não lembro o nome. E quando esse acabar, vai começar outro. Um desses que vai ter esse ano é outra história da Gomes e Doyle. Então, o que é? É a Gomes e Doyle em Pó de Fada. Agora aí vai ser formidável de Doyle ou em alguma outra coisa. Eu suponho que saindo pela novidade, talvez agora seja uma história mais longa. Mas não sei, né? Não necessariamente. Não, essa foi pela Noveletter também. Então, 4 semanas só, eu acho. tá. Espero que dessa vez tenham mais de 4 semanas. Aí é isso. Aí tem uma investigação que Sim. não tem muito. Não vou dizer que não tem muita importância, mas a protagonista ela já sabe da solução. Então, porque... quando você termina de ver, você já sabe que é tipo toda essa pós-investigação ela querendo passar um tempo com a menina que não vai namorar com ela. Então, isso. Tem toda essa coisa da investigação já está sendo encaminhada, né?
E eu comentei sobre isso também. A investigação em si é o de menos, tá ligado? Acho que de todos os fatores, a investigação em si, na maior parte da história, não tá muito em foco, sabe? O maior foco é realmente na relação delas e você presta muita atenção no mundo. E o suspense em si, o mistério em si, é até um pouco. É, meio simples. Irrelevante. Meio bobinho, né? Cara, cara, Assim, desculpa, a argumentação do assassino não serve de porcaria nenhuma. É tipo, irmão, isso não faz sentido você falando. É impossível isso dar certo. gente coisa apresentar esse safado, né? Quando o dinheiro. Isso eu achei plausível, realmente meio idiota, mas plausível no sentido de, tipo, conseguir imaginar uma situação parecida no mundo real. Tem Não uma coisa culpado, exatamente. que é mó, tipo, história super levinha, romancezinho, elas provocando o tempo todo, e aí tem um maluco que é, tipo, sequestrador, assassino, estuprador de fadas. É, é, Exato. é meio descolado do resto da história. Eu acho que o suspense em si não é o forte desse ponto, sabe? E então, tipo assim, aí a gente tem, né, a Doyle recebe o convite da Gomes, e aí a gente já sente que tem a coisa entre as duas, né? E o suspense em si, no final, o maior foco no suspense é na primeira cena das duas, né? Que elas estão investigando justamente um pó de fada. E aí tem toda a coisa com as lentes, né? As lentes que elas usam, etc. Mas, enfim, no geral, aí a coisa mais sobre elas. A relação entre elas em si, acho que é o ponto forte. Acho que, supondo que todo mundo aqui tenha gostado do conto, acho que foi a parte que acho que quase todo mundo gostou mais, né? Essa coisa É, entre as duas. E que é bem feito, e é interessante. Então, porque o livro ele se baseia em dois cenários, basicamente. É um fora do cinema, elas conversando com os seguranças babacas, que nojo daqueles malucos, e depois dentro do cinema. E acaba. Então a gente uhum. tem esses dois cenários. E tudo bem, nós temos um. Putz, fala que eu gostei. A gente tá reclamando da investigação, mas eu gostei muito quando eles estavam narrando a investigação da França. Foi, sei lá, 3 páginas, mas eu gostei muito daquilo. Ah, sim, Nossa, segundo. é real. Gostaria de ver algo focado naquela história da França. Se ela resolver fazer um conto algum dia ali, eu acho que funcionaria até melhor. Eu acho que seria bem interessante. Não sei se ela vai fazer, né? No final vai ter disposição da Murakami, mas acho que seria bem legal se ela fizesse sim. E até porque abriu margem para, tipo assim, não contou tudo o que aconteceu, na verdade. Tudo Até bem. porque ela dividiu o quarto, ficou essa coisa de, tipo, teve mais coisa que não está sendo dita, sabe? Isso tem muito potencial para ser aquele tipo de coisa que elas continuam fazendo referência para frente. Você vai tendo migalhas do que aconteceu. Pois É é, porque, na então, verdade, a gente está falando aqui de um material que é. Vamos lá, esse material ele tem seres místicos, ele é uhum, steampunk, mesmo que eu acho que ele não trabalha muito isso, porque na real nós uhum. temos um passarinho que ele é mecânico e as lentes resolvem o roteiro delas. E As temos a lentes mágicas para ver coisa. E fora isso, mais nada. O esposo da menina, o noivo, ele é um almirante de navio, aparentemente. Não me lembro se explicou nada mais. O cinema ainda é cinema. E é isso. A Uhum. França ainda é a França. Os lugares ainda Eu são os lugares. acho Ah, que a coisa do e, steampunk, eu acho que ela desenhou, mas com um desenho simples do universo steampunk. Por exemplo, tem uma parte que ela fala abertamente que, tipo, as fadas eram contra a implementação tecnológica, e a implementação tecnológica, ela cita que tirou o emprego de muita gente, que deixou muita gente fodida. Então, isso, ela meio que é um pouco direto demais, eu diria, mas ela tá ali, sabe? Tipo assim, olha só, tem o steampunk, aí tem o Zeppelin,
Aí tem toda hora ressaltando que alguma coisa é movida a fumaça. Tipo, o carro movido a fumaça. Tá ligado? Algumas coisas. É que, na verdade, não muda muito. Tipo. Como é que vai ser? Não é que eles sejam importantes. Eles estão lá de subtexto, só que não é bem subtexto porque ela fala muito na cara. Tipo, ela tem que citar essa palavra para poder entrar aqui no argumento do steampunk. Fiquei com essa sensação. Eu fiquei um pouco com essa sensação. Eu acho que a história ainda. Acho que isso ainda é uma construção até boa, mas eu acho que ela é muito certinha, assim, tipo, muito direta, né? Mas vocês já leram outros steampunk? Leram? Então, não. No meu caso, não. Ler, não. Ler, não. Não saberia dizer. Não me recordo, assim, especificamente. Mas assistir, sim. Isso mesmo, você tem. É o que eu falei, a representação steampunk mais famosa você tem a Londres vitoriana. E aí você tem o no céu e muita fumaça e os negócios de. Sabe? A única diferença é que às vezes a história ela gira em torno daquela questão tecnológica. Então, eu nunca li essa máquina diferencial, mas eu nunca terminei, então não posso falar muito. Mas tem tudo a ver com a questão de programação, não me lembro. Tem uma invenção nova, assim. Então gira em torno daquilo. Então, às vezes, você tem esse foco em alguma coisa que tem a ver, de fato, com aquele universo. Mas ainda o nosso mundo, você imagina... Na verdade, o retrofuturismo costuma ser isso. Ele é diferente de uma alta fantasia, por exemplo, que você cria um mundo completamente novo. Você imagina como seria o nosso mundo extrapolando alguma coisa. Então, você pega a tecnologia a vapor e extrapola aquilo. Por exemplo, teve um outro conto do steampunk nacional que eu li, que era uma revolta de escravizados, eu acho, porque meio que eles aboliam a escravidão para substituir tudo por um robô lá a vapor e tal, e aí botavam todo mundo na rua. E, enfim, os robôs matavam pessoas, enfim. Mas gira em torno dessa implementação, né, do vapor, e o impacto que isso tem na vida das pessoas escravizadas e tudo mais. E não, normalmente, por isso que assim, normalmente você pega um aspecto social e você extrapola aquilo ali. Como o foco foi romance, e eu posso dizer porque eu escrevi, o conto steampunk que eu tentei escrever, eu escrevi, né? Eu tentei escrever, enfim, tá publicado. Era de romance também, você fica sem muito espaço para, tipo, o foco é o romance, né? Cenário, você cria o cenário, você imagina quais são os problemas que tem naquele cenário. E aí, no caso, ela fala de poluição, né? O calor. É uma cidade muito quente, tá mais quente ainda por causa da fumaça. Tem toda essa questão com as fadas, que parece não ser só o desse caso exatamente, especificamente. Parece que tem um problema geral com as fadas, que tem a ver com a extração mágica e já não tem a ver com o steampunk. Né? Enfim. Tem muita coisa, na verdade. Não vou dizer que é muita coisa, mas começa-se muitos assuntos que não se fecham. É tipo, você estava comentando agora que o steampunk, normalmente, o tema é sobre uma nova tecnologia. Eu estava lembrando agora de Arcane, que a gente assistiu, que também era sobre uma nova tecnologia. Mas não é que o problema não é esse para mim de ser um romance. O que eu achei deslocado foi o steampunk no sentido: você não precisa dizer que o carro solta vapor de uma maneira tão explícita. É tipo assim, ela apresenta. O que eu não gostei foi muito da parte explícita. Uma coisa que teoricamente seria óbvio. Você não precisa explicar para ninguém o que é um carro. Mas eu gosto quando ela explica que ela fez um aparelhinho para ver seres vivos. Aquilo ali é uma inovação que eu acho interessante de ser explicado, que movimenta a história. Agora, falar do carro
pra mim é só falar por falar, porque, tipo, tem que fazer minha checklist. Tem que falar sobre isso. O carro, inclusive, foi uma coisa que eu pensei, de tipo, achei meio gratuito também. Um carro a vapor. Tipo, a vapor, tudo é a vapor, então o carro vai ser realmente, só um carro. Não, tipo, eu aceitaria mais, é porque eu achei gratuito porque não levou a nada. Mas se, tipo, eles começaram a falar, não, porque tem um carro a vapor, aí tudo aqui é a vapor, aí as fases estão saindo daqui porque tá aumentando a poluição e elas estão saindo por causa do vapor. Tu entende? O carro aqui é apenas um exemplo, mas não é isso. É apenas um carro que é um carro. E se você não tivesse falado, não dava nada. É um carro que é um carro. Ele é a vapor, tá? Tipo, beleza. A gente não ia questionar muito, né, acho. Porque se é tudo a vapor. Exato. Não, eu acho que essa coisa de ter muitos elementos, essa coisa que o Marquinhos falou, tipo, acho que abre muita coisa que não fecha. Eu não sei se eu descreveria dessa forma. Mas é que realmente, tipo, tem muita coisa e é um conto muito curto, então basicamente a única coisa que ele tem espaço para aprofundar é o romance entre duas. E ele tem muitas outras coisas que são apresentadas, porém que não tem esse espaço para serem exploradas. Os steampunk, os elementos fantásticos, mais dessa coisa da identidade nacional, tipo... Então, meio que não... Isso não é necessariamente uma crítica, porque, de novo, isso depende muito do que a Murakami queria exatamente com esse conto. Tipo assim, imagino que ela queria mais focar no romance das duas mesmo, só criou um cenário... Saiu pela Noveletter, que é uma newsletter de romantasia, né? Então o foco tem que ser o romance. Sim, claro. Mas... Perfeito, o romance tá perfeito, não é esse o lance. Só que, quando você coloca o nome dos personagens como autores barra personagens reconhecidos da ficção de investigação, e a sua tudo bem, eu não vou reclamar da investigação em si, porque é apenas um caso num dia. Mas, aí o fechamento e chamamos a polícia ali embaixo e o cara foi embora. Mas, tem todo um plot de, não, eu contratei uns magos negros e só existem poucos dele nessa gangue aqui. Eu falei, a parada vai crescer. Aí o livro fecha. Sim, e o meu... Eu li no aplicativo do Kindle no celular, né? E aí, o meu aplicativo, ele tá bugado. Ele tava dando que a leitura disso aí era 1h50, eu acho. Eu fiquei, meu Deus, não vai dar tempo. Então, eu cheguei no final da história, e aí ele ainda tava apontando, tipo, 1 hora de leitura, um negócio assim. E aí eu fiquei, cara, eles vão atrás da mulher? Da Morgana, elas vão atrás da Morgana agora. Aí Exato. acabou. Bom, eles não foram atrás da Morgana. Talvez, porque assim, eu acho que provavelmente a Agatha tá certa, né? Provavelmente a Morgana realmente tá tramando alguma coisa. Então tem boas chances de você ir tendo pequenas pistas disso em casos menores. Isso é aquela coisa que isso é bem comum, pelo menos. Isso é bem comum em coisa de investigação. Pelo menos assim, no Sherlock é exatamente isso. São vários casos pequenos até chegar no Moriarty. Exato. Então você vai tendo casos menores que vão apontar, né, para uma coisa maior. Então talvez as outras histórias vão levando um pouco nesse caminho. Eu acho que a decepção geral foi o potencial que a história e o universo têm para ser desenvolvido, mas que não teve espaço. E aí acabou que todo mundo ficou um pouco frustrado com o que poderia vir e não veio. Mas eu acho que ela conseguiu trabalhar bem o que ela tinha naquelas 75 páginas, porque se ela tentasse aprofundar qualquer outra coisa ali, ia ficar mal desenvolvido porque não teria espaço. Então, eu acho que isso dela tentar colocar as coisas mais explícitas e adicionando referências onde ela podia foi o jeito dela otimizar o pouco que ela tinha ali
mas realmente eu acho que tem muito pano para manga e tem muito potencial para crescer. Inclusive, se esse caso tivesse mais espaço para ser desenvolvido, tinha muito jeito de aprofundar a própria investigação. Sim, sim, sim. Concordo com tudo. Enfim. Quer dizer, o saldo é positivo, claro, claro. Mas é essa coisa de realmente esperar por mais. E aí, como eu disse, a única coisa que ficou mais aprofundada foi a relação das duas. E aí o Maquin, coitado, desesperado, sedento pela conclusão do romance, nem isso ele teve. Possivelmente a conclusão do romance só vai vir eu não sei quantas histórias são. Não, não, mas a última, né? Sim, claro, claro. Claro, com certeza. Vai vir parcelado. Sempre a favor do romance LGBT. Eu quero, eu necessito. Nada me tira esse desejo. Porque, pô, pelo amor de Deus, eu posso ser hétero, tudo bem, isso é uma questão minha, mas eu fico puto quando eu vou assistir qualquer obra que tem um romance, principalmente se for entre meninas, cara, nunca tem final feliz. Sempre tem que ter uma se ferrando. É impossível ter felicidade. Não aceito, não quero isso. Pai do céu. Demora muito para desenvolver e quando desenvolve alguma se pode. Isso é bem. Acontece bastante. Spoiler não, pacote. Aí cancelam depois, se for uma série, cancelam ainda por cima. Se for da Netflix, já cancela, já desiste aí. Se for pra ter final feliz, cancela. Se for pra alguma se desgraçar, aí você pode continuar, mas se for pra ter final feliz, pode cancelar. A não ser que se for Netflix e se for sáfica, aí só cancela. Pode ter final triste, feliz, médio, morno. Sáfico vai cancelar. Assim, é a única certeza. A Netflix só salva só se for romance e se for coreano, que aparentemente está rendendo. Tá rendendo. Fora isso, abandona. Não existe felicidade, não existe felicidade. É exatamente isso. E o mundo das sáficas não se encontra, são coisas separadas, não é permitido. Eu queria dizer, muito surpresa com o quanto que foi abordado de romance, talvez pelo título remeter para mim, pela coisa de remeter a Sherlock Holmes. Aham. Porque o Sherlock ele é muito desligado de relações interpessoais, né? Sim. Ele tem essa amizade com o Watson, mas assim, o Watson meio que entende o lado dele, mas ele tá ali vivendo no mundo dele e ele é muito desligado. Até tem a coisa toda da Irene Adler e quando o Watson vai falar dela pela primeira vez, eu acho que ele fala que, tipo, ele era incapaz de ter sentimentos românticos por qualquer um, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu achei coisa muito sutil. Só que a Agatha Gwen. ela gosta muito abertamente da Louise. A Louise também gosta muito. Menos abertamente, porque ela tá noiva. Então, né, fica mais complicado. Mas a Agatha gosta muito abertamente da Louise, tipo, ela não esconde isso e ela provoca o tempo inteiro. E ela tem essa personalidade, né, de provocar, de implicar, de fazer graça, que eu não esperava e gostei. Eu gostei muito do fato de, tipo assim, as personagens fazem um paralelo direto e ao mesmo tempo você vê diferenças claras dela. Por exemplo, tipo, a Agatha Gomes, você vê 1 milhão de diferenças dela pro Sherlock Holmes, mesmo que seja um paralelo muito direto, sabe? E isso eu acho legal. Quê? Elas têm a própria personalidade. Sim. Então, isso eu acho mais difícil de fazer e isso eu achei muito bem feito. Gostei bastante, de verdade. E até essa coisa, tipo, por mais que muitas vezes seja em prol da investigação, ela é quase o contrário de Sherlock Holmes, no sentido de que a Agatha tem essa coisa de ela interage muito com todo mundo, ela conversa, ela é simpática, ela é super sociável, e se dá bem com as pessoas. Então ela causa, por mais que ela seja excêntrica, ela causa uma impressão muito positiva nas pessoas. Então,
tem muito, né, essas diferenças que deixam a personagem mais interessante, vamos ver. E não podemos esquecer da coisa mais importante que remete a Sherlock. Elas são investigadoras e são conhecidas e têm suas histórias publicadas naquele mundo. Elas aparecem no jornal e coisas do tipo. E tem pessoa que curte elas, no caso. Fã das duas, e chipa as duas ainda. Sim, elas têm um fandom delas, né, naquele universo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é verdade. Estranho, mas muito bom. A menina Cara, tadinha, tão frustrada contra a gente que o romance não é Não, aquela cena lá da menina, eu fiquei muito surpresa, porque na minha cabeça eu tava muito ligada com a investigação ainda, né? Então eu pensei que ela ia pedir ajuda, alguma coisa do tipo, tava trabalhando forçada ali. E aí quando ela começou a surtar pelo casal, aí eu fiquei, uau! Mas aquela cena foi muito boa. Foi muito bom. Eu gostei bastante. Aí fala, tipo, você tá certa de. Eu nem lembro a frase, mas ela fala alguma coisa nesse sentido de, tipo, você tá certa de chipar a gente, porque ela seria mais feliz desse jeito, mas infelizmente, é verdade. A Luísa morrendo ali do lado, tipo, socorro, eu tô comprometida. Eu tô noiva de outra pessoa. Também. Cara, e não é só isso. Eu estou noivo de outra pessoa e, mano, eu só quero entrar. Faz o seu serviço aí, irmão. Eu Eu só tô com quero. dinheiro aqui, compra meu ingresso. Não quero bater papo, não. E a Agatha dando corda. Sim, a Agatha sempre Muito pra dar corda, né? A Luísa não entende muito bem, mas tem informações ali. Mas ela tá dando corda também, porque ela também gosta de torturar. Sim, faz 1 milhão de piadas sobre a. Esqueci o nome da personagem já, mas que é a rival da Louise, enfim. A Morgana? Procura lá. Não é Morgana? Não. Não. Doutora Exato? Não lembro agora. Alguma coisa com Mia. Era a rival acadêmica dela. Sim. E aí, enfim. Então, todas essas provocações, todas essas coisas, é muito bom. Assim, não tem muitas coisas para falar, porque justamente a gente já mencionou, tipo, o conto é bem curtinho, né? Bem, a gente só pode falar agora da investigação, né? Alguém resume. O que a gente falou, né? Tipo, no final a Agatha meio que ela já tinha as coisas encaminhadas na cabeça dela. E eu acho que a investigação funcionou no sentido de, tipo, pô, a Agatha é foda. Aquela coisa que eu falei no início, de, tipo, você pegar o ponto de vista de uma terceira pessoa para você representar um investigador que é muito bom. E eu acho que nesse sentido a investigação funcionou, sabe? Mas, assim, de ser interessante, a investigação em si como um todo eu não achei tão interessante. Não achei, tipo, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, o que que tá ligado, por que que isso está conectado a isso, sabe? Não tive isso. Vou dizer que eu nem muito bem o caso. Eu acho que eu Cara, não não faz entendi sentido nenhum. Eu acho que eu não entendi 100%. Eu entendi tipo 90%, mas 100% não entendi não. Eu aceitei. Assim, tá tudo bem. A sensação Vamos lá. Vamos tentar nos unir e ver o que cada um entendeu, decidir todo mundo entendeu a mesma coisa. o cara, ele seduzia as fadas. E aí a mulher dele descobriu. Uhum. E aí saiu no jornal, não sei o quê. Ela era corna e tal. E aí acho que meio que acabou com o casamento dele e ele ficou puto. E aí ela disse que ela aceitava, tipo assim, eles continuarem se ele desse um jeito de apagar a memória de geral. Enfim. Isso. E Cara, e aí vai obrigado. fornecer as fadas pro tráfico
e aí o tráfico vai fornecer para ele um pó que vai apagar a memória dos jornalistas, e aí o jornalista vai mexer com a mente deles, na verdade, e aí eles vão publicar uma nota se desculpando, dizendo que não é verdade a notícia. Então, tipo, é uma volta, né, que ele dá para coisa funcionar. Enfim. Tá, Eu acho aí que... agora. Não, perdão, fale. Não, eu ia dizer que eu acho que o básico é isso, mas eu fiquei com o sentimento de que, ok, ele tá sendo um capacho, porque ele precisa desse pó pra voltar com a esposa e pra ficar bem com a reputação dele, mas ele tá sendo um capacho de uma organização maior que tá promovendo esse tráfico de pó de fada, entendeu? Eles estão querendo esse pó de fada pra quê? Eu acho que a autora deve querer explorar isso mais pra frente. Inclusive, foi o que a Luísa falou sobre a Morgana. Talvez a Morgana esteja por trás, mas... Quando ela falou de Morgana e quando ela falou dos traficantes, eu pensei, porra, agora vem o principal. E aí o conto acabou. Mas... eu acho que é isso. O principal ficou em suspenso, né? Que são esses bruxos, porque só esses bruxos sabem fazer essa extração, sei lá. Agora, uma dúvida legítima. Onde entra a fainha nessa história? Era a barganha. A barganha. Ele dava para os seguranças em troca de silêncio. Ok. Então, tá. esse é o plot do fundo, que, tipo assim, a cidade agora que tem esses zeppelins e faz o comércio meio que mundial, os produtos regionais estão extremamente caros para a população local. E ele usa essa farinha, que é o supra-sumo. Eu achei inicialmente que a farinha estava misturada com pó de fada, mas aí não era isso. Eu acho um pouco engraçado, tipo assim, porque podia subornar com dinheiro, né? Como o método normal de suborno, sei lá. Mas... Não, mas a farinha, ela era valorizada mais do que o dinheiro naquela comunidade. A farinha valia mais do que o dinheiro. Eu tinha entendido que a farinha só era muito cara. Mas cara, como nordestina, eu nem sou do norte, eu sou nordestina. Mas se a farinha sumisse, eu não queria saber de dinheiro, eu queria saber de farinha. Farinha é necessidade básica. Não, então, porque o que eu tinha entendido é que a farinha só tinha ficado muito cara, mas se ela ficou de difícil acesso, de tipo assim, difícil encontrar, aí faz sentido. Aí faz muito sentido pra mim. Não, é tanto de difícil acesso quanto extremamente caro. São os dois pontos. É isso que estava acontecendo ali. Mas o problema para mim não é nem isso. Vamos lá. O cara tem que pegar as fadas, só que a história começa com um assassinato. Por que deu um assassinato no primeiro lugar? Se não é Astro. Ele tem que levar as fadas para os bruxos. Como assim? Que rolou um assassinato? Como assim? Leva as fadas para os bruxos. Só que nesse processo de extração, elas provavelmente morreram. Tanto que elas falam que a quantidade de sangue... Eu tô vendo que eu acompanhei mais o caso do que eu pensava, que eu realmente não tava prestando atenção. Eu lembro também, que, tipo assim, pede aí a quantidade de É porque, se eu não me engano, tem que tirar a asa. Se eu não me engano, foi a Luísa que explicou. E aí, tipo, sem a asa, ela definha. Uma coisa assim. A quantidade de pó que eles precisam extrair a asa. E uma fada não sobrevive depois de você tirar a asa, tá ligado? Ela definha pouco tempo depois. Então, não, beleza. Mas não faz sentido você, o dono de um cinema, fazer essa parte de assassinato. Eu entendo que você vai sequestrar e vai mandar pro pessoal que é bandido, não sei o que lá, que sabe fazer isso. Ele não assassina, não é ele que assassina as fadas, realmente. Ele só... Tanto que a cena no local do crime, tipo, o sangue no local do crime é pouco, é todo... Ele sequestra a fada e manda pra alguém que ele sabe que vai matar. Ele machuca muito a fada no processo, mas ele não mata, não é ele que mata as fadas. Cara, ele sequestra a fada pra ir pro cinema dele e o assassinato rola na esquina do cinema. Isso não parece muito convincente. Mas esse é o ponto, não é assassinato. As pessoas
suspeitam que teve um assassinato porque visivelmente tem sangue de fada ali, no caso, pó de fada. Mas depois chega-se à conclusão que não houve um assassinato ali. Ele não assassinou ninguém, não teve um assassinato na peça. Ele entregou para alguém e que possivelmente morreu depois, porque para produzir o pó que ele precisava, a quantidade de pó que eles precisavam, provavelmente eles estavam matando as fadas. Essa é a conclusão. Mas, tipo assim, não é que teve um assassinato na praça nem nada do tipo, entendeu? É só uma desconfiança inicial que depois se prova falsa. E a gente sabe que nenhuma fada nunca voltou. Nenhuma das fadas que sumiu. Então, desde o começo, eu acho que aquilo, tipo, pô, a gente tá aqui investigando. As fadas estão morrendo, né? Porque se elas não estão voltando. Pouca esperança de encontrá-las vivas. Calma. Então, eu tô com. A primeira cena não é a cena de um assassinato de uma fada, que ocorre exatamente numa é um praça. sequestro. Não fica claro se ela morre ou não. Ela tá sendo sequestrada ali e arrastada. Amarrada, arrastada, machucada, mas assassinada não fica claro. Cara, eu jurei que eu li que ela foi assassinada ali, e era por isso que tava tendo a investigação. Nossa, vou até eu juro pra vocês que eu me lembro, ele não diz em nenhum momento que ela é assassinada. Ele diz que ela é arrastada, machucada, amarrada, ferrada, mas assassinado não. Inclusive, eu voltei agora pro começo e tem ao longe, vultos se cercavam em torno do odioso ato. As recompensas granuladas em seus braços, como se assistissem a um filme de horror degustando pipocas. Então, eles agarrados com sacos de farinha. Cara, olha isso é olha só. Eu tinha esquecido, aí você repetiu, pô, é verdade, não entendi isso legal ainda não, mas é verdade, é farinha. Ok, tá. É verdade. Eu não lembrava também. No começo eu não, então, é porque, sinceramente, eu jurei que tinha um assassinato. Porque, pô, eles vão falar com os seguranças, que obviamente não viram nada, porque ele, puta que pariu, cara, que eles não vão ajudar. Mas, pô, se outras pessoas sabem, mas ninguém falou, então porque só tinha aqueles seguranças, que eram as pessoas que eles poderiam falar. Então, pra mim era óbvio que era um assassinato por causa disso. Então eles iam ficar se defendendo lá. Mas depois tem a história da farinha. Mas que não nega o fato de eles saberem de sequestros e assassinatos. Mas não rola uma incoerência, rola essa coisa de tipo, todo mundo achar que é assassinato, e aí descobre que na verdade está sequestrando e entregando para os caras que aparentemente estão assassinando. Mas é isso, sabe? Na peça não rola nada. Gente, eu vou ter que sair porque eu tô escondida aqui no quarto, no meio de uma festinha, e pediram pizza e estão me chamando e me xingando que eu não tô lá ainda. Então, foi um prazer, gente. Queria ficar até o final. Mas preciso ir Por mesmo. favor, deixa suas últimas palavras, então. Hã? Deixa suas últimas palavras, então. Deixa sua conclusão sobre a obra. Minha conclusão é, eu preciso de mais. Eu sou acostumada a viver de migalha? Sou, mas eu quero mais, entendeu? Eu quero final feliz. As Sáficas merecem um final feliz. Certo. Concordo. Respeito, concordo. Apoiada. Tchau, galera. Um beijinho. Obrigado. Ok. Tão legal ter outras pessoas aqui com a gente. É verdade. A pessoa no meio da festa parou pra participar. Quem nunca? Festa? Literatura é mais importante. Mas aí, pô, entre literatura e pizza ganha, né? Aí é difícil de competir. Mas diga mesmo. Não, é dizer que a gente recusou pizza hoje pra poder... Mas tudo bem que é porque a gente coordenou o grupo, então a gente não tinha muita opção, né? Mas a gente recusou pizza hoje pra trazer vocês. Mas então, eu ia dizer que no geral pegou toda a discussão, né? Não tem muito mais coisa pra gente debater.
Tem? Na verdade, rendeu muito mais do que eu pensava. Porque eu pensei, pô, é tão curtinho, não sei nem o que. Quando a gente começou a parada, eu fiquei, nossa, não tem o que discutir, né? Porque é muito curto. Mas até que rendeu. Assim. É uma história de investigação sem investigação. E o romance ganha de 10-0. Pra mim é um romance meio que juvenil que existe ali. Pô, eu não vou nem falar que existe uma tensão, porque é só uma delas que realmente está mais ativa, mas nos seus limites. E é isso. E o cara é um bosta. Tipo, é tipo assim, caraca, ele tá querendo a Prado das Fadas pra ele esconder da sociedade a merda que ele fez. Porque os vizinhos dele também escutaram. O jornal só sabe porque os vizinhos escutaram. Então, apagar a mente dos jornalistas, a não ser que você mate seus vizinhos, não muda nada. Verdade. Tem que manipular os vizinhos também. Ou se Tem que manipular os vizinhos. E, tipo assim, É a mulher perdoa ele se a honra dela for recuperada. Não importa se ele tá traindo ela com fadas. Não, mas isso. Seja um estuprador de fada. Eu só não quero ser corna. Cara, e eu tenho que falar que eu não consegui identificar se a fada era de um tamanho de um ser humano, se era uma fadinha. Entendi legal. Tipo assim, a fada ela tem o tamanho do ser humano, só que ela tem o poder de ficar pequenininha, que seria o tamanho fada, né? Assim. Ela tenta, inclusive, ficar pequenininha pra fugir. Só que ela tá toda amarrada e fraca, não consegue. Exato. É isso que eles falam. Porque na hora que eu entrei nessa dúvida, eu falei, caraca, irmão, por favor, pare com essa história de estupro com fada, porque eu não consigo imaginar e eu não quero imaginar isso. Só pare, por favor. Um pornô, é curtinho, um pornô com fada, se vocês tiverem curiosidade, na newsletter do Coda. Vou mandar o link no grupo depois. Mas se eu não me engano, o Pedro também já assistiu o anime que tem uma cena de sexo com fada. Então, não. Se lembra de um anime de prostituição, que era de maluco fazendo review de prostíbulo? Por que sempre prostituição? Vai me dizer que é um prostíbulo que tem várias criaturas mágicas. Na verdade, várias histórias, não sei se várias histórias assim, mas eu já li, tipo, pelo menos 2 e já li a sinopse de mais uma. Então, Assim. só que aí nesse eles fazem a avaliação, eles vão em bordéis, prostíbulos, enfim, e aí eles transam com criaturas mágicas e no final eles fazem um review, uma resenha sobre a experiência de tentar com aquela criatura ou como Um pouco explorado no TikTok. Cara, aquilo ali. Existia inicialmente um tom de comédia muito grande, mas a parada fica muito estranha. Eu vi uns 3 ou 4 episódios, mas eu não lembro se eu cheguei no set com fada. Eu lembro que eu cheguei no set do bordel que trocava o gênero dele, né? Mas eu não lembro do set com fadas, não. Tá, tudo bem. Vamos para a próxima história? Não tem no bagulho de nada. Tá, mas sobre a coisa, no geral, até que rendeu bastante. Se todo mundo tivesse lido Caçadores de Tempestade, até que dava pra render mais. Cara, o Caçador de Tempestade, ele é uma história bem objetiva. Ele é um continho. Bem, é sobre uma tripulação de um Zeppelin que vai resgatar um membro da tripulação deles. É basicamente essa história. Uhum. É isso. Só que os tripulantes desse Zeppelin, se não me engano se chama OI, eles são... tipo, as pessoas que trabalham nesses Zeppelins, eles são meio que crianças escravizadas. Eu não entendi muito bem como é que isso acontecia. Mas é normal de ter uns comandantes e o resto da tripulação ser meio que infantis. Sei lá, tem criança de 8 que vai crescendo e é libertada depois de uma certa idade. Seus 18, 19 anos.
E essa tripulação específica são de crianças, que já não são tão crianças assim nesse momento, que venceram dos seus mestres e pegaram esse Zeppelin. E que, de certa forma, agora ele meio que vai libertando outros navios, outros Zeppelins também. Só que, como só tem menos de 40 páginas, ele não explica as coisas. Eu não consegui ter uma noção do mundo dali. É tipo, nós estamos aqui no norte da África e agora vamos aqui para New Ox. Eu não sei onde é que é isso. Assim, eu gosto de coisas pouco explicadas, né? O Pedro sabe. E eu gosto muito da construção do mundo desse conto. Assim, eu não sei dizer porquê. Talvez pela escrita. A autora é a Laís Lassett, não sei se é assim que fala o nome dela, não sei se é Lassett, enfim, mas é com T no final. Não sei se é pela escrita dela, que eu gosto bastante, ou pelo conceito geral da história. O Zeppelin chama Olhar, que é a orixá das tempestades, e o Google diz que é o outro nome de Ansan. Eu não sou suficiente de orixá, assim, apesar de eu ter a referência de nome, porque eu tenho outras histórias. Mas você tem isso, né? Tipo, é um mundo em que, de repente, algumas pessoas passaram a nascer com o poder de pegar raio na mão, pelo que eu entendi, né? Então, eu não consegui ter essa certeza. Porque eles falam, tem algumas pessoas que têm poderes de resistir à eletricidade, a fogo, mas nem todo mundo. Aí eu não sei se essas crianças têm esses poderes. Na verdade, não explica de onde é que vêm as crianças. Eu não sei se são crianças escravizadas, se elas surgem da tempestade. Não, mas tem o quê? em algum momento. Fala em algum Não, momento. sim, tem algumas crianças que se perguntam, vocês têm família? A ideia não só que elas são sequestradas, mas não sei. Elas não são escravizadas porque, tipo, elas teoricamente são livres, né? Elas não pertencem ali. Só que é como se fosse, né? Ela até fala que é uma gêmea. Não é escravidão, mas é como se fosse uma gêmea. São, tipo, provavelmente você tem um lugar em que você tem crianças muito, muito pobres, porque o mundo é assim, né? E aí, algumas dessas crianças, elas têm poder de pegar raio. Então, pelo que eu entendi, eles fazem meio que uma extração de raio, sei lá. Essa parte que eu não entendi exatamente. Eu não sei porque. Eles entram na tempestade. Eu não entendi se eles entram na tempestade ou se o céu todo são de tempestades, porque aparentemente o Zeppelin atrai tempestades. Atrai essas. Eles ficam Aí essas crianças pegam a tempestade e armazenam ela no Zeppelin. Aí eu entendi que armazenam porque dá propulsão ao Zeppelin, mas por que vocês querem pegar a tempestade? Então, elas fazem esse serviço de extração para algumas empresas. Então, elas devem usar isso, né, como forma de energia, não sei. E elas ficam ali trabalhando por um salário de miséria. Algumas famílias vendem as suas crianças para trabalhar com isso. Outras meio que vão por conta própria. E outras são sequestradas, de fato. Falam isso também, que algumas são sequestradas e levadas para lá. E aí o que esse grupo faz é realmente, tipo, pegar o Zeppelin e entregar na mão das crianças. Tipo, olha, agora é sim. Façam o que quiserem. Voltar pra Vocês terra. sabem dirigir, vocês já sabem mexer no Zeppelin? Sabemos. Então o Zeppelin agora é teu. E aí começa com a libertação desse Zeppelin, que a criança mais velha tem, tipo, 13 anos. E aí ela fica... e detalhe que o centro da história é um trisal, né? É a Tifa... É um trisal, um quadrisal? Fiquei nessa dúvida. Um trisal. É a Tifa, o moço que foi sequestrado, qual que é o nome dele? Então, é o Michael... Miley? Alguma coisa com M. A Tifa, a Nadira... Que é a capitã. A capitã, exato. Não, a Tifa é a capitã, a Nadira é a perdão. E tem esse outro menino. E tem o quarto que já levou o pé na bunda e que tá lá. Na verdade, o Matiz. O Matiz, ele namorava a Tifa.
Só que a Tiff é assexual. Gostei muito disso. Enfim. E aí ela deu um pé na bunda nele. E nisso eles vão tentar resgatar o rapaz, que eu não lembro se conta como é que ele foi sequestrado, como isso aconteceu. Eu só entendi que ele está sequestrado e estão procurando ele. E Ele já está sequestrado há tipo 5 meses. Eles é não sabem onde está o paradeiro. para um negócio que é tipo um hospício, mas na verdade é uma fachada para fazerem experimentos neles, né? Nesses que tem essa resistência. Tipo, a maioria tem resistência só a raio, mas alguns têm resistência a fogo também. E Cara, eu tenho que falar, quando eles entraram nessa história aí do hospício, eu me lembrei muito do... como é que é? A Bússola de Ouro. Pô, sabe que eu não vi o filme nem de livro até hoje? E dizem que é muito bom, que esse autor é muito bom. Sim, mas é exatamente esse plot. Existem crianças que estão desaparecendo e que estão sendo levadas para, tipo, esses hospícios, essas escolas para serem estudadas. Basicamente, esse é um dos plots. E é só isso. Ele é sequestrado, né? E é o Nico. O Nico. Nico, Isso. O Nico, na verdade, o Nico namorava a Nadira, e aí meio que depois eles incorporaram a Tifa no conjunto. Só que aí o Nico é sequestrado e aí a Tifa e a Nadira querem pegar ele de volta. A Tifa, principalmente, não desiste, né? Tem essa coisa de tipo, ela quer trazer ele de qualquer jeito e tal, aí eles capturam. Enfim, eu não tenho muita coisa pra falar da história em si, eu acho, até porque aquilo só a gente leu e tudo mais. Mas eu gosto bastante por algum motivo que eu não sei explicar bem. Eu acho que é a escrita e o mundo que ela constrói ali. Os personagens, provavelmente, também, né? Eu acho bastante interessante. Não sei o que você achou. É isso que você falou, é bem direto, né? É bem curtinho. é que, novamente, quando a gente pega essas histórias que são meio curtas, as coisas acontecem de uma maneira meio abrupta. Tipo assim, nesse daqui não ocorre, ele desenvolve legal, tipo, nós temos esse mundo, nós temos aqui o Zeppelin, nós fazemos isso. Estamos atrás do nosso amigo. Só que aí chega nos finalmente, tudo bem, eles fazem uma resolução de uma maneira resumida, que eu compro, só que aí chega no final e tem um plot twist de uma vingança não, de um deserção. A gente, que é a palavra que se usa? Tem uma traição. Eu tipo, what? Pra que isso agora? Só que é uma traição que é uma traição, mas não é uma traição. Era uma traição, mas o moço mudou de ideia. Rola uma traição, mas que não é uma traição, mas que ele se redime no final. Mas o final já está em 2 páginas. Aí acaba. Aí tipo, ok. Aí tipo, putz, cara, eu não me importo com você, eu não me importo com essa traição, não sei nem porque você traiu ninguém. Aí eu tipo, vida que segue, né? Aí foi isso. Mas esse pra mim tem muito mais coisas de cyberpunk, do steampunk, mas por ser todo ambientado no Zeppelin. Sim, tanto que a gente não vê. Depois eu fiquei pensando, caramba, eu botei esse como steampunk, mas a única coisa que a gente tem é o Zeppelin, né? A gente não sabe mais nada do mundo da Terra, da Terra firme. O tempo inteiro aquela coisa do Zeppelin. Mas eu acho bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu acho que você compra fácil, eu acho bastante bem feito essa parte. Eu acho que você consegue. Porque é aquela coisa toda de tempestade e o céu, e elas não veem, não sabe se é dia, se é noite, se e é só chuva, e ficar ali dentro do Zeppelin. Então, eu acho que tem essa ambientação bem feita. E eu acho que é isso. Eu gostei da escrita, nada me incomodou. Eu tenho que incomodar que no primeiro conto da Doyle, toda hora que ele usava um ti, eu ficava meio bolado. Por que você tá usando esse ti aqui? Na hora que eles estavam falando. Ou na hora que ti.
o tempo? Eu acho que tem a ver tanto com a ambientação do universo de época, né? Porque se passa aí em 1900 e também com o lugar, né? Tem essa. Não, sim. No Pará eles usam tu e conjugado corretamente, como poucos lugares do Brasil fazem. Então, as pessoas realmente falam daquele jeito. E até uma coisa que eu ia comentar e eu esqueci, porque ela fala de que, tipo, o você tem várias insinuações embutidas. E mesmo ela explicando, eu não consigo dimensionar o que significa esse você, porque eu não tenho essa referência cultural do que você pode, que carga que esse você tem. Mas normalmente, usualmente eles usam tu, ti e a conjugação padrão do tu, foste. Uhum. Porque a gente até usa, por exemplo, eu uso muito tu. Acho que no Rio de Janeiro a gente usa muito tu, mas a gente não conjuga desse jeito, sabe? A gente só usa por usar. E também não, a gente não tem nenhuma questão em usar você. E aí ela já apresentou todo um cultural do que significa você, enfim, das Pô, explicações. era só isso mesmo, que realmente a gente não usa muito aqui, então me soou estranho. E, pô, aqui já não é nenhuma reclamação com ele especificamente, mas toda hora que tem uma citação em francês, você tem uma nota de rodapé, só que aí no Kindle ele manda para a última página. Aí eu não consigo voltar para a página, eu tenho que voltar manualmente. Isso me dava uma certa irritação. Eu li aquela opção voltar para, não sei o que lá. Não, eu li pelo celular aqui. Ele não tá, de repente é a versão, né? No meu celular ele não jogava para frente não, ele abria uma janelinha. então, eu jogava na última. No Kindle você tem a nota de rodapé, só que ela é clicável. Você clica, ela abre, aí ele abre uma janela com a nota. Aí você fecha a janela e continua lendo normalmente. Porque eu... Oi? Não, é porque eu leio no computador, no celular e no Kindle. Então, se eu tô no computador, eu tô lendo pelo computador. Se eu tô na rua, eu tô lendo pelo celular. E se eu vou deitar na cama, eu leio pelo Kindle. Aí, pô, toda hora eu tô atualizando. Aí eu sinto essa diferença às vezes. Eu queria dizer que eu fiquei meio confusa no começo de, tipo, por que elas às vezes falavam francês. Mas aí no final tem dia do personagem, aí fala que a família da Louise é francesa. Uhum. E tem influência francesa ali da Belle Époque, né? Uhum. No Brasil, no começo do século XX. Sim. Mas no caso, eu imagino que seja mais pelo... Bom, talvez não porque ela fala outros idiomas, talvez. Mas no caso delas, imagino que seja mais pelo lance da Louise ser de família francesa e tudo mais. Eu confesso que eu acho bem bonitinho que elas falam francês. Me geram em mim empolgação. Enfim, é isso. É isso. Bons contos, bom tema. Um pouco, acho que realmente, por mais que tenha sido curto, tipo assim, não acho que foi pouco tempo para ler, mas acho que foi pouco tempo para se organizar para ler, né? Porque foi basicamente tipo, um pouco mais de 2 semanas, né? Acho que ficou um pouco. Foi corrido, né? Então... essa semana eu vou ter que arrumar um jeito de parar para ler. Mas agora, por exemplo, se a gente já organiza a votação para essa próxima semana, aí já fica um tempo bom pro próximo mês, mesmo que não seja no último fim de semana. Mas no próximo mês nem tem escolha, porque fevereiro é um mês muito curto e ainda tem carnaval. Não vai ser. O tema não vai ser carnaval, né? O tema vai ser... Eu quero um tema com full putaria de carnaval. Não me venha com coisa religiosa, não. O tema vai ser festas culturais.
em homenagem ao carnaval, claro, mas não é só o carnaval que entra. Qualquer história que tenha uma ambientação ou que pelo menos seja citada uma festa cultural vai entrar. Tá pra rolo. Enfim. E tem que ter uma cena de sexo boladona. Porque é carnaval, tô nem aí. Entre parentes tem que ter. Enfim. Mas é isso. Tá bom? A gente vai se organizar, quem sabe. Já essa semana a gente começar essa coisa das festas culturais. E aí a gente joga no grupo certinho o esquema de sempre. Fechou, então. Aliás, eu queria dizer que eu fiquei com vontade de fazer outros punks, assim. É uma coisa que eu percebo que eu gosto. A gente pode retomar, quem sabe, o cyberpunk em algum momento, ou algum outro punk. É que são os punks com mais alcance, né? Que tem mais. Porque, na verdade, a gente acaba assistindo mais do que lendo os punks da vida. Porque tem muita coisa do senso estético, né? Da ambientação estética da coisa. A gente acabou de ver o Pantera Negra. Não sei se vocês viram, mas tô falando se a gente viu. Tudo aquilo ali é um afropunk. É um afrofuturismo. Um afrofuturismo, sim. Mas lá você pode falar que é tudo baseado em um recurso mineral que só eles têm, que o diferenciam. Eu só ia falar que eu penso em steampunk, cyberpunk como os punks que mais são falados, né? Mais se tem história sobre cyberpunk e steampunk. E tem livro. Você viu que no final das contas a gente ficou preocupado em ter livro para a temática desse mês e acabou que foi livro pra cacete, né? Nas opções. Sim. Então dá. Se catar, dá pra gente explorar. O Maquin falou do Arcane. Quando a gente assistiu o Maquin, a gente ficou... Qual punk que é esse? E aí a gente identificou, tipo... A primeira metade não. O primeiro arco é um punk e depois que eles ficam mais velhos, muda o punk. A gente acha, né? Enfim. E a magia, a coisa da energia por magia tem um nome específico, é um tipo de punk também. No geral, a ambientação nos pareceu, nos primeiros 3 episódios, rock punk, e aí depois que tem a magia de stack e tem a coisa com a tecnologia, aí entra uma vibe steampunk, mas também tem esse punk de magia que é esse nome, mas é esse punk com magia. Então tem... No nosso reconhecimento, até 3 punks em Arcane. Que assim seja, então. Que assim seja. Mas é basicamente isso. Amém. Amém. Obrigada a todos pela presença. Eu vou fazer daqui a pouco um tweet de notificações e logo tem uma convocação para o próximo mês. Isso, dessa vez está sendo gravado, o que é bom. Está sendo gravado. Vai entrar no fio, vai entrar no card. E é isso. É isso. Então, até depois, minha gente. Um abraço. Me despeço aqui. Sempre um prazer.